capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja Deus. Capítulo de número 12. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor, ela diz da seguinte forma: segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Capítulo de número 12, versículo de número 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu vou explicar o que é terceiro céu, tá? E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. E foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne. Foi dado um espinho na carne. Mais alto. Foi dado um espinho na carne. Pergunte para o seu irmão: você tem algum espinho na carne? Pergunte para ele. E tem gente que já olha para a esposa e fala assim: eu tenho. Ou então já olha para o marido e fala: eu tenho. Vamos lá, estou brincando, hein? Vamos lá. Versículo de número 7. Foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Preste muita atenção agora. 8. Acerca do qual, quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. Ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, eu sou forte. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Venha nos ensinar, venha nos inspirar, Senhor. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com alegria. Louvado seja Deus. Isso aqui é um paradoxo. O paradoxo significa, é uma aparente contradição. Paradoxo de Paulo. Paulo, ele trabalha nesse texto, nessa carta, e é interessante que quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, alguns estudos vão dizer que Paulo escreveu 4 cartas, e que 2 se extraviaram e que são apenas 2 cartas, e que essa carta aqui, ela seria na verdade a 3ª carta de Paulo. E essas cartas que Paulo escreve para Coríntios, a primeira carta que nós temos conhecimento, é uma carta bem doutrinária. Eu tenho dado aula aqui na segunda-feira sobre o Espírito Santo, e nós falamos muito dessa carta, da primeira carta, porque ela fala do Espírito Santo, ela fala dos dons, fala do dom de línguas, fala do dom de profecias, fala da ciência. Lá na primeira carta, Paulo fala, por exemplo, sobre
Ceia do Senhor, semana que vem a ceia. Qual é o texto que a gente usa para a ceia? 1 Coríntios 11. Paulo fala sobre o divórcio. Paulo fala se pode ou se não pode ter segundo casamento. Capítulo 1 até o capítulo 7, Paulo trata dessas questões familiares, casamento. Depois ele vai tratar sobre a comunhão da igreja que faltava. Paulo vai chegar ao ponto de dizer que os mais ricos da igreja comiam e os mais pobres ficavam sem comer na hora da ceia. Então Paulo trata dessas questões, e a primeira carta de Paulo que nós temos acesso é uma carta muito dura. Depois você pode ler e você vai perceber que é uma carta dura, me chama a atenção mesmo. Já a segunda carta ela tem tom mais íntimo de Paulo. E essa segunda carta que nós temos acesso é uma carta que Paulo ele fala de uma forma mais amistosa. Ela não é tão organizada como a primeira carta, dividida em blocos, mas ele vai trabalhar, parece que ele percebe que lá na primeira carta ele pegou pesado, porque às vezes a gente pega pesado, né? Às vezes a gente fala demais. Quem concorda, diga amém? A gente pega pesado. Então Paulo dá a impressão que ele dá um passinho para trás. Não é que ele desfala o que ele falou, não é que ele vai desconstruir o que ele falou na primeira carta, mas ele trata de uma forma parece que mais próxima daquele povo. Parece que Paulo percebeu que ele tinha que chegar de forma mais junta deles. E esse momento aqui da carta, que é o capítulo 12, isso daqui é um desabafo de Paulo. Paulo ele faz um desabafo. Por isso que eu amo as cartas de Paulo. E quem não tem conhecimento sobre as cartas de Paulo, tem um livro meu que eu trago uma introdução das cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo. E essa carta aqui, esse capítulo 12, ele vai tratar de uma forma muito bonita, porque ele fala dele. É muito fácil a gente falar das pessoas. É muito fácil eu julgar você ou você me julgar. É muito fácil a gente olhar e julgar as pessoas. Mas Paulo está julgando a ele mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Ele fala dele mesmo agora. E o que Paulo vai falar? No primeiro momento desse capítulo 12, Paulo fala acerca de uma revelação. Ele não cita que foi ele que foi ao terceiro céu, mas parece que foi. Parece que foi ele. Ele não fala diretamente que foi ele, mas dá a entender que foi ele que foi ao terceiro céu. Ele não sabe explicar se foi arrebatado, se foi um sonho, se foi uma visão. Ele vai simplesmente dizer que ele teve essa experiência. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E nem todas as experiências com Deus, elas são explicáveis. Por isso que ele usa a expressão inefável. Ou seja, não dá para explicar. Algumas experiências que eu já tive com Deus e que talvez você já teve com Deus, não tem como a gente explicar. E se a gente tenta explicar, tem gente que nem acredita. Quem está entendendo, diga amém. É assim? E qual foi a visão que Paulo teve do terceiro céu? O que é o terceiro céu? Esse primeiro céu que nós enxergamos, quando você olha para cima, esse é o primeiro céu. Esse é o primeiro céu. Depois, se você vai até as estrelas, o céu atmosférico, esse é o segundo céu. E o terceiro céu é onde Deus mora. Você sabia que Deus mora no céu? Por isso que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou como? Pai Nosso que estais no céu, lá no céu. Ou seja, Deus mora lá no terceiro céu, onde nós vamos habitar. Quem crê nisso, diga amém. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Então o que Paulo fala? Ele fala que ele teve essa experiência, não no primeiro céu, não no segundo céu, o céu atmosférico, mas lá no terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis, ele teve revelações inefáveis, coisas profundas, e que não era lícito falar, porque existem coisas que Deus fala apenas no nosso coração e para nós. Tem coisas que eu conto somente para minha esposa, tem coisas que eu conto aqui no altar da igreja, e tem coisas que eu não conto para ninguém, porque são coisas minhas e Deus. Quem está entendendo, diga amém. Paulo fala disso. E Paulo, quando fala dessas revelações, quando Paulo fala dessas experiências profundas com Deus, Paulo apresenta um contraponto. E esse contraponto que Paulo apresenta, Paulo vai dizer o quê? Que ele tinha uma experiência difícil em sua vida.
E essa semana a Cris me mandou uma pergunta para que eu pudesse gravar um vídeo para falar sobre o espinho da carne, né, Cris? Para eu explicar um pouco sobre esse texto, porque esse é um texto difícil. Porque a gente olha para essa expressão e Paulo não fala o que é, fala que tinha um espinho. Ele usa essa expressão, espinho na minha carne. E ele fala que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele todos os dias. E que inclusive ele orou e Jesus falou: não vou tirar de você. E aqui a gente para fazer a reflexão de hoje. Paulo, ele ora e ele recebe um não de resposta. Paulo ora e ele não tem uma resposta positiva. Paulo ora e recebe um não de Jesus. E aqui eu já começo a minha reflexão, porque nem todos gostam de ouvir não. Na verdade, a maioria de nós não gostamos de ser contrariados. A maioria de nós não gostamos de receber não como resposta. Existem pessoas que têm até um pouco mais de facilidade, não é que gosta, mas tem mais facilidade. Mas existem pessoas que elas não sabem lidar com não. Isso tem muito a ver com a sua construção de identidade. Isso tem muito a ver com a forma que ele foi criado quando ele ainda era uma criança. Por isso que os nossos filhos, eles não podem ser apenas acostumados a ouvirem sim de nós. Quem está entendendo, diga amém. Parece que o sim é o que agrada, parece que o sim é o que faz os nossos filhos felizes, mas nem sempre o sim é o que nós devemos dar para o filho. E na pedagogia, da forma didática de nós ensinarmos os nossos filhos, é uma incoerência, é um grande erro ensiná-los apenas com esse lado positivo do sim, dizendo sim para eles para tudo. E se você vai dizendo sim para o teu filho quando ele é criança, quando ele chegar na fase de adolescente, você vai começar a ver que esse tanto de sim que você deu está trazendo malefícios para o caráter do seu filho. E quando ele é adolescente, ele sofre por conta disso. E quando ele se torna um jovem, ele sofre por conta disso. E quando ele se torna um adulto que não sabe ouvir não sabe ser contrariado, ele vai sofrer demais, terrivelmente, porque ele não está acostumado a ouvir não. Aleluia a Deus. Agora transfira isso para a sua relação com Deus. Glória a Deus, Pai. E se Deus falar não? E se eu orar e Deus não curar a pessoa que eu orei? E se eu pedir por uma porta e Deus não abrir a porta que eu pedi para Ele abrir para mim? E se Deus não me der aquele carro que eu achei que era o carro ideal para mim, que eu gostaria de ter? E se Deus falar não para mim? Ou se Deus falar que agora não é tempo, que é daqui para frente, lá na frente? E se Deus falar não para mim? E não sei se você conhece a Bíblia, mas a Bíblia, ela está cheia de exemplos de homens que Deus falou não para eles. Quando Deus olha para Adão e Eva e diz: olha, vocês não comem desse fruto. Ou então quando Deus olha para Moisés e fala: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Ou quando Deus olha para Davi e fala: Davi, você não vai construir o templo, mas o seu filho que vai construir o templo. Ou seja, a Bíblia mostra em diversos momentos Deus falando não. E com Paulo foi assim, ele falou: Deus, tira de mim esse espinho. E Jesus falou: não, a minha graça, ela te basta. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui hoje e você está traumatizado, ou talvez está triste, angustiado, porque Deus não respondeu sim para você, abrindo aquela porta nessa semana, ou curando aquela pessoa que você orou. Às vezes o não de Deus, queridos, significa livramento. Às vezes o não de Deus significa: eu estou te livrando de uma tragédia lá na frente. Talvez o não de Deus significa: isso não é para você, eu tenho algo melhor para você que vai te surpreender. Ou seja, se você está orando e Deus te disse não, não se preocupe, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que faz na minha vida e na tua vida. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Daí as pessoas perguntam: pastor, mas o que era esse espinho? Afinal de contas, o que era esse espinho? Daí existem as hipóteses mais utilizadas. A primeira delas é que era uma enfermidade. Tem gente que fala isso, que Paulo tinha alguma enfermidade. E era alguma enfermidade, alguma dor crônica talvez uma enfermidade
crônica, incurável para a sua época, e Paulo sofria com essas dores, com essa doença, e ele orava e aquela doença não saiu dele. Quem está entendendo, diga amém. Primeira hipótese pode ser essa. Outros vão dizer que a hipótese de Paulo estava relacionada, uma outra hipótese, à sua sexualidade, pelo fato de a Bíblia não mostrar que ele era casado. Então existem hipóteses relacionando a sua sexualidade, porém eu acho isso muito remoto, muito improvável, porque Paulo não dá indícios disso em outros textos. Outros vão dizer que tem muito a ver com as suas lutas ministeriais, porque Paulo sempre foi muito questionado. É interessante esse fato, apesar de ser Paulo ser usado por Deus, ser um homem cheio do Espírito Santo, existem pessoas que não acreditavam no seu apostolado e não davam autenticidade para as suas palavras. Quem está entendendo, diga amém. E às vezes eu me pego assim, me questiono e falo, meu Deus, se Paulo foi questionado, se a pregação de Paulo eles duvidaram da pregação de Paulo, questionavam a pregação dele, imagina a minha, imagina aquilo que eu prego. Se as pessoas olhavam para Paulo e tinham dúvida da autenticidade do seu ministério, às vezes eu me pego e penso, meu Deus, imagina comigo. Eu não posso achar que eu sou o alecrim dourado, né, que nasceu no campo, sem ser semeado, e eu estou indo pronto para ser questionado. Pergunte para quem está ao seu lado, você está pronto para ser questionado? Então alguns vão dizer que era talvez pelo seu ministério, que era um ministério que era muito perseguido. E a quarta hipótese, que aqui é o trabalho, é a ideia de que era algum conflito interno que Paulo tinha, e ele orava para o Senhor tirar aquele negócio, e Deus e Jesus não tirou dele. Nós não sabemos ao fato o que era esse desvio na carne, mas era algo que machucava Paulo. Aleluia. Era uma dor que Paulo carregava com ele. Quem está entendendo, diga amém. E a vida do cristão nem sempre ela está com facilidades. Os dias nem sempre são iguais. Os cultos, veja bem, não são iguais. Nem sempre nós temos as mesmas facilidades. As semanas não são iguais. Como que foi a tua semana passada? Ela foi boa para você? Ela foi difícil para você? Semana passada, por exemplo, sexta-feira, nós tivemos que enterrar uma pastora do Ministério Vale de Bênção, pastora da nossa igreja lá na Virioli, uma pastora de 33 anos. Então não foi uma semana fácil para nós. Existem semanas que são mais difíceis, existem épocas da nossa vida que são mais difíceis. Eu tenho dito aqui na igreja que o ano de 2024 foi o ano mais difícil que eu já tive. A igreja passou pelo processo mais difícil exatamente nesses meses, nesses anos aí de 2024 e o começo agora de 2025. Olhe para cá, queridos, eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei se os seus dias têm sido fáceis ou se os seus dias têm sido difíceis, mas o Senhor, levanta a sua mão para o céu em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu. O Senhor está aqui para te dizer que Ele está contigo. O Senhor está aqui para te